é uma lembrança de que somos seres espirituais encarnados num corpo material, e não somos seres matéria que tem um espírito. O que significa a carta número 13 do Tarã? O arcano 13, a morte. Ah, Então, é a transformação. O próprio nome já diz. Ele é quando a gente tem alguma quebra de padrão. Vamos aqui. Então, a gente, por vezes, está numa maneira de pensar, uma convicção de vida. Às vezes a gente está num relacionamento, às vezes a gente está num trabalho, às vezes a gente está fazendo alguma coisa e, de repente, passa por uma morte, passa por uma transformação. Isso dentro de um relacionamento, por exemplo, a gente pode ter hábitos, formas de agir um com o outro. Aí, de repente, a gente tem uma quebra de padrão. E aí a gente entra para um novo estágio evolutivo. A morte, ela é para te levar para um estado mais elevado. Todas as mortes, todas as quebras de ciclos é para que você no próximo ciclo possa fazer melhor. E aí, mediante o luto, né, que é um momento ali de reflexão, de voltar para dentro, a gente começa a perceber, poxa, o que eu posso fazer melhor no próximo ciclo? Bah, acabei essa relação. Chegou num momento que não tem mais como nem transformar, por exemplo. A gente está numa relação, seja uma relação com uma pessoa ou com um trabalho e tudo mais, e aí tem momentos que a gente percebe, pô, aqui não é meu lugar, tô trabalhando num lugar. Não, mas aqui não é meu lugar, eu já tô sabendo, já tô vendo a morte chegar, porque aqui não é meu lugar. Aí, cedo ou tarde, ou porque eu pedi demissão, ou porque aconteceu algum evento do universo que me levou a sair daquela empresa, aí então a morte acontece. Ou até mesmo um relacionamento. Às vezes a gente não precisa sair da empresa. Às vezes a gente conversa e muda a forma como as coisas estão guiando, ou mesmo da relação. A gente conversa e percebe, pô, eu não gosto muito quando você fala assim comigo. Eu não gosto muito que você saia e não me diga onde é que vá. Eu não gosto muito que você, sei lá, faça qualquer coisa. Aí a gente conversa e aí a relação muda. A relação ela vai amadurecendo, né, de uma maneira assim que a gente consiga ter mais harmonia. E a relação em si, a vida, nós mesmos, o que a gente pensa da vida, nossa opinião política, é, nossa opinião social, o que a gente tem até como meta de vida, tudo isso está sujeito à morte. Tudo está sujeito à morte, tudo está sujeito a cair por terra e a gente de repente perceber que era outra coisa. E aí, caso a gente esteja num caminho de vida, assim, a gente às vezes tem uma forma de morrer até mesmo. Por exemplo, eu antes, quando 2020 foi um momento de muita morte, porque Plutão, que é o planeta da morte, foi ativado lá com Saturno e tudo mais. Porque todo mundo tinha uma maneira de fazer as coisas, de repente começou a ter que transformar. Eu fazia curso presencial, né? E aí veio a história, não, fazer curso online. E meio que morreu aquela história dos cursos presencial, não vai renascer em algum momento, vai voltar. Mas passei assim por um momento de transformação muito grande. E aí eu tive que modificar como eu fazia meu trabalho e tudo mais. E a morte, assim, ela vai dando sinais, né? Ela vai avisando que ela tá chegando. Então ela diz assim, às vezes você tá numa relação que não é para você mesmo, que você tá lá, não sei, por uma carência, por algum medo. Começa a perceber que o fim tá próximo, aí tu pode às vezes ir adiando, mas chega uma hora que acontece. Mesma coisa quando você tá naquele trabalho que não é para você. E aí a gente tem que ir se conhecendo, entender assim qual que é o nosso caminho para que, mediante a ação da morte, a gente vá se lapidando, né, e alcançando uma dimensão cada vez melhor de nós mesmos. E não necessariamente está num caminho que, pum, vai ter que sair completamente depois, né? Mas ao mesmo tempo, até aquele caminho que não tinha nada a ver serviu para alguma coisa, que a gente às vezes está numa relação que aparentemente não tem sentido, mas a gente aprende. E a gente já não entra de novo. E por aí vai, o mesmo vai para um estudo, para um trabalho, alguma coisa assim. e desculpe ainda, e o número, numerologicamente, número 13, qual o significado que ele traz? O 13 na Cabala, ele conecta com a letra Men, que está associado à água, ao fluxo da água, dizendo que a morte é uma coisa que é natural, é o fluxo da vida mesmo.
e dizendo que é uma forma de amor, inclusive da Mãe Divina. Porque tudo nasce do ventre e volta para o ventre, né? Se for para pensar, tudo nasce da terra, o grande ventre, né? E tudo volta. Então, o número 13 ele nos remete a essa energia de amorosidade dentro do fechamento de ciclos. Isso relacionando o significado da carta, do símbolo com o número. E ainda se for colocar a redução numerológica, tem o número 4, né? O 1 mais o 3, que representa estrutura. É um número bem matéria, bem estrutura, firmeza, solidez, né? Construir um reinado, uma casa, um casamento, o que for. Aí se for ver, tem um rei aqui, ó, e aqui tem uma mulher aqui sem coroa, né? Pra mostrando assim que a morte ela pega todo mundo, sabe? Não importa se tu é um rei, se tu tem muito poder ou se tu não tem muito, ela te pega. E todo mundo está sujeito às transformações. Então, o 4 ele representa as estruturas e fragmentando o 13 dizendo todas as estruturas um dia vão cair. Todas as estruturas um dia vão ruir para dar espaço para uma nova evolução. Para pensar lá no tempo do Império Romano, falar com Júlio César. Ô Júlio César, isso aí tudo vai cair. Não ia acreditar, mas caiu. E aí agora temos uma nova Itália, Babilônia. Babilônia caiu. E agora temos um novo contexto, né? E a mesma coisa é os nossos sistemas políticos atuais, os nossos sistemas sociais, as nossas estruturas, tudo isso passa por uma queda, para daqui a 100 anos passar por uma nova consciência, uma nova história, né? E aí o 13 ele representa assim essa transição amorosa, né? Esse aspecto de entender que na verdade tu tá voltando pro ventre da mãe e que nunca acaba. É só uma mudança de paradigma. Então a morte essa é a questão. Na natureza nada se encerra, né? Tudo se transforma. Então às vezes a gente está nesse corpo aqui, como a gente conhece o ser humano, né? Daí tá a última instância, né? A morte do corpo físico, é deixar o corpo físico. Aí é uma lembrança de que somos seres espirituais encarnados num corpo material, e não somos seres matéria que tem um espírito. Então a gente tem esse corpo, e esse corpo um dia vai ser presente, né? Um presente da Mãe Terra, um dia vai retornar para ela, e aí a gente vai para outra dimensão, para outra forma de vida. Daí eu não sei o que acontece. O que vem depois da morte é um mistério bem grande para todos. Mas existem muitas, né, correntes ideológicas, espiritualistas, religiosas que dizem coisas, enfim, né, mas também não tem como ter certeza absoluta, só chegando lá para ver. Mas na minha visão pessoal, eu acredito, isso está sujeito a erros e enganos, né? Eu acredito que depois que o corpo volta para a Terra, a gente, como um espírito, é encaminhado para algum local de julgamento mesmo, um local onde a gente possa ser pesado, isso na mitologia egípcia já é colocado, no espiritismo também, né, no hinduísmo também, a gente é colocado num lugar para pesar as nossas ações, os nossos, o que a gente fez aqui, o que a gente construiu, a nossa obra, e ver se a gente, então, numa próxima vivência, seja num plano espiritual, ou até mesmo novamente aqui no planeta Terra, ou em alguma outra dimensão que tenha outra realidade que a nossa mente não é capaz de conceber, se a gente vai ter uma condição melhor ou se a gente vai ter uma condição pior do que a gente recebeu agora. Às vezes a gente recebe uma condição boa, né? Porque tem gente que tem um bom karma, tem gente que nasce numa família legal, bem estruturada emocionalmente, materialmente, e tem gente que nasce no meio de uma guerra civil, sem uma mão, sem nenhuma estrutura material. E eu acredito que, de acordo com a lei do karma, não existe injustiça. A gente recebe exatamente aquilo que a gente precisa para evoluir, de acordo com a consciência que a gente está tendo. E eu acho que quanto mais amor a gente tiver, independente do nosso contexto, mais vai melhorando.